Ok, pessoal? Vamos continuar então. Nós vamos falar nessa outra aula sobre as condições históricas e os primeiros filósofos. Anteriormente falamos sobre a mitologia, a importância dela associada com a filosofia. E agora a gente vai falar então sobre como surgiu, qual que era o contexto social, econômico, político e cultural da época de onde surgiu então a filosofia. Bom, olhem só. O que tornou possível o surgimento da filosofia? Foram N fatores, né? E a gente vai ver alguns desses fatores que praticamente começou no finalzinho do século VII, início do século VI a.C., e quais seriam essas condições materiais, econômicas, sociais, políticas, históricas, que aí, na verdade, contribuíram aí para o surgimento da filosofia. É interessante a gente abordar que, na verdade, foram os gregos, né, que, vamos dizer assim, entre aspas, inventaram a filosofia. A filosofia surgiu da necessidade, então, de um pensamento que fosse um pensamento completamente racional, que não fosse baseado no mito, apesar de que, né, nós vimos na aula anterior que o mito ele está, de alguma forma, associado à própria questão da filosofia em si, ok? E a gente vai ver, então, que a partir dessa procura do ser humano por uma resposta racional, o ser humano, então, começou a desenvolver a questão da ideia de que ele precisava criar pensamentos que fossem racionais para responder aquelas perguntas filosóficas. Eu diria aqui, por exemplo, que as grandes viagens que começaram a ocorrer, as viagens marítimas naquela época, elas acabaram produzindo um desacatamento bem interessante relacionado à questão da própria desmistificação do mundo daquela época. Porque tinha pessoa que acreditava que o mito era de fato uma verdade. E assim como eles começaram a viajar no mundo, eles começaram então a perceber que existia uma explicação da origem das coisas que o mito não poderia oferecer, que o mito não tinha explicação para tudo. E que mesmo as explicações que o mito possuía, elas não eram eficazes para dar ao ser humano a resposta que ele tanto queria. Inclusive até os dias de hoje, por exemplo, existem respostas que não foram respondidas ainda e talvez nunca serão, né? Para alguns se dão por satisfeitos com as respostas que temos, outros acham que ainda é insuficiente, que a gente precisa procurar ainda muito mais sobre essas coisas. Bom, outra coisa interessante foi aí a questão da invenção do calendário, que foi exatamente baseado na mitologia do Cronos, né, que contava, era o titã do tempo, que era praticamente a forma que se usava, estabelecia para poder calcular o tempo baseado nas estações do ano, né? Sobre a questão do hora, dia, semana, mês, semestre. Então, é o seguinte, acabou, na verdade, com essa ideia da abstração do ser humano, que do ser humano não poderia compreender o tempo. Quando houve a questão da invenção do calendário, o ser humano, então, começou a se situar no tempo, né? Ele começou a entender que o tempo o limitava de algumas coisas, mas também contribuía para muitas coisas, para os fatores da vida do próprio ser humano em si. Outra coisa interessante que permitiu também a ideia da filosofia vir à evidência foi a própria questão da invenção da moeda, né? Que permitiu a questão, antes tudo era baseado na questão da troca. Quando veio a ideia da moeda, começou-se então a fazer transações concretas a partir da ideia da moeda, né? Que você não fazia apenas uma barganha, mas você apenas não trocava, mas você também poderia ter o poder de compra. Você não estava interessado em trocar, você queria apenas adquirir um produto sem ter que dar um produto seu em troca. Então, isso praticamente foi um dos fatores também interessantes que levou aí nessa questão de essa nova capacidade que o ser humano possuía de abstração, porque o dinheiro representava um valor, por isso que é considerado uma ideia abstrata. Então, daí para frente começou então a essa questão do ser humano poder adquirir os bens sem ter que dar o seu bem em troca. Bom, e eu diria que talvez uma das coisas mais importantes, a segunda em maior importância, foi exatamente o surgimento da vida urbana, né? Quando começou a se desenvolver a questão mercantil, das navegações, a própria questão da moeda, surgiu então a questão da vida urbana. Eles começaram a centralizar, por exemplo, porque digamos que você queria comprar alguma coisa, essas coisas estavam longe, né? E começou então as pessoas que fabricavam artesanato, começaram então a se aglomerar
né, em apenas um só lugar, que aí veio a questão da criação da polis, que é um dos fatos predominantes da filosofia. Começou então a se aglomerarem essas pessoas e começaram então a desenvolver a questão do comércio. Isso foi gerando demanda, né? Se você tem um monte de gente, você tem que fornecer alimento para essas pessoas. As pessoas iam vender alimento então. E ali acabavam se estabelecendo. Então, esse surgimento da vida urbana, que acabou se distanciando lá do pessoal que trabalhava lá nos plantios e começou a se aglomerar apenas em um só lugar, isso gerou uma certa demanda, foram criando então aquilo que nós conhecemos como sendo as polis. O que eram polis? A princípio veio o surgimento da vida urbana e depois as polis seriam as cidades chamadas de cidades-estados gregas, que eram cidades organizadas, com vida política, né? Onde lá existia, por exemplo, leis que demandavam para os cidadãos que habitavam aquela cidade. E a gente vai ver que isso acabou, de alguma forma, favorecendo aí o surgimento da filosofia, porque houve demanda das pessoas, quando estavam nesse surgimento da nova vida urbana, vamos chamar assim, eles demandavam de conhecimento e de experiência racional para poder se relacionarem dentro de uma polis, que seria as cidades gregas. Bom, e a coisa mais importante de todas, que com a criação dessas cidades, das polis gregas, veio a ideia da invenção da política. Por exemplo, a gente vai ter, baseado nessa questão da política, por exemplo, a ideia da lei. O que seria a ideia da lei? A ideia da lei seria exatamente a expressão da vontade de uma coletividade humana. Então, quando, por exemplo, se cria uma lei para um país, para uma cidade, para um estado, por exemplo, ali, na verdade, a lei é a expressão daquilo que seria melhor para todos os habitantes daquele local. Então, o grego começou então, só que tem um detalhe aqui que vale a pena muito a gente comentar sobre isso. A ideia da lei não começou na Grécia. Eu estou dizendo dessa ideia da lei que foi atrelada sobre a questão da vida na polis, da questão do surgimento da vida urbana no contexto grego. Porque, na verdade, as leis foram inventadas muito, mas muito antes disso, pelo Hammurabi, que inclusive tem vários textos bem interessantes sobre ele. Aquele negócio do olho por olho, dente por dente, que a gente vê na Bíblia, não é da Bíblia em si, foi escrita muito antes pelo Hammurabi. Então, na verdade, o primeiro código de leis que foi escrito na humanidade foi escrito muito antes disso aqui. Então, quando eu falo de invenção de lei, eu falo de invenção de lei com a criação da polis grega, com essa ideia da nova vida urbana. Então, criou-se, estabeleceu-se a ideia da lei a partir daqui. Não quer dizer que a invenção da política, da lei, tenha sido aqui. Houve aqui, na verdade, na Grécia, a invenção da política, não a invenção da lei. A lei já havia sido inventada muito antes disso. Bom, interessante que quando a gente fala de leis, por exemplo, a gente vai colocar que praticamente esse aspecto legislador que essas leis elas propunham, eles eram praticamente regulamentadores. Para que, na verdade, essas cidades pudessem ser organizadas, elas precisavam ter leis. Se a gente pegar, por exemplo, dando um salto enorme aí na história, se a gente pegar, por exemplo, a filosofia política moderna, quando a gente pega, por exemplo, a filosofia inglesa, onde que eles propõem sobre a questão do estado da natureza, por exemplo, o John Locke, por exemplo, vai dizer que o ser humano, quando vivia o seu estado de natureza, quando ele não tinha contato com leis e que eles sabiam se virar entre si sem nenhum estabelecimento de leis, alguns vão dizer que talvez o ser humano vivesse até melhor. Mas como a demanda é muito grande, por exemplo, há a necessidade, sim, de se criar esses aspectos legislativos, regulatórios, para que as pessoas possam viver de maneira mais adequada dentro disso. Detalhe, aí que vai entrar a questão da filosofia, porque vai entrar a questão da racionalidade, a questão do conhecimento, e a filosofia foi extremamente importante quando na invenção da vida política. Porque, na verdade, se a gente observar da filosofia grega antiga, por exemplo, a maioria desses filósofos eram também políticos, porque a filosofia, de alguma forma, ela estava associada ao cunho político. Por quê? Normalmente, a gente, inclusive, vai ver uma coisa interessante que eu me lembrei agora, falando sobre a política. O Platão, ele inventou e criou um novo padrão de modelo político para aquela época. Apesar de não ter tido muito sucesso nisso, mas foi bem interessante. Ele inventou a ideia da sofocracia. O grego inventou a ideia da democracia, né, com o Péricles, a gente vai falar disso também um pouco mais à frente.
Mas o Platão, então, ele propõe uma nova modalidade de governo, que seria a ideia da sofocracia. O que seria a sofocracia? A sofocracia, ela seria o governo, a palavra sofó quer dizer sábio, tá? E a política, então, ela seria praticada pelo sábio, tá? Quem que era o sábio? Segundo o Platão, o sábio era o filósofo. E segundo a ideia do Platão, o filósofo é quem deveria ser o rei, o filósofo é quem deveria governar. E o Platão levou essa ideia da sofocracia a sério. Inclusive, ele vai sair ali para as regiões que hoje seria a região da Itália, por exemplo, ele vai sair para aquelas regiões ali e vai começar a disseminar essa sua ideia de que o rei precisa ser filósofo para ser rei. Né? E ele vai bater cabeça demais, vai ficar muito tempo, vai perder um tempo da sua vida enorme, tentando mostrar para as pessoas a importância da sofocracia, de colocar um filósofo como sendo rei. Por fim, quando ele percebe que a sua ambiciosa e audaciosa missão não estava tendo êxito, ele vai e começa a dizer o seguinte, olha, é mais fácil eu transformar um filósofo em rei do que um rei em filósofo. Né? E ele acaba desistindo dessa ideia da sofocracia. Mas olha, você vê como que é importante a figura da filosofia dentro desse contexto, desse novo contexto político que se iniciava lá nas cidades gregas, que eram chamadas assim de polis, ok? Então é o seguinte, com essa ideia da invenção da política, teve que então surgir lá um espaço público para quê? Para que as pessoas pudessem então discutir as suas demandas e fazer os seus discursos em praça pública. E agora não se utilizava mais o mito na política, porque não tinha mais espaço para um mito baseado dentro desse contexto da política. O que precisava? Só de racionalidade, não precisava de mito para se administrar uma cidade, precisava de filosofia, precisava de conhecimento racional. Então, o que eles criaram? Eles criaram, praticamente, dentro desse contexto aqui que a gente vai ver da política, uma coisa chamada ágora. O que era a ágora? A ágora era exatamente o espaço público que era destinado a se praticar a política. Porque depois que inventaram a ideia da democracia, na Grécia Antiga, o Péricles, que fomentou essa ideia da democracia, o que seria a democracia em si? A democracia, ela seria o governo que emana do povo para o povo. E naquela época, ninguém possuía um representante, pelo menos no início não, um representante para que demandasse as ideias do povo. Não era assim. Então, cada um que tinha sua demanda, ele tinha que ir até essa ágora, pedir a palavra, tomar a palavra e discursar politicamente sobre a sua demanda. Era assim que funcionava. Então, é o seguinte, para que a pessoa fosse bem ouvida, o que ela precisava fazer? Ela precisava ter uma boa dicção de voz, ela precisava ter bons argumentos, e isso partia da ideia da filosofia. Então, por isso que naquela época, praticamente todos aqueles que eram de fato políticos ativos e efetivos nas polis gregas, eles acabavam estudando filosofia porque via na filosofia um meio deles saberem adquirirem conhecimento para que através desse conhecimento eles pudessem então fazer as suas demandas na democracia e na vida política daquele momento, ok? Então olha só, vamos colocar assim, a deusa que estava ligada praticamente a essa questão da memória era chamada Mnemosine, né? Que ela era considerada a mãe das musas, que guiava o poeta, aquele que contava as histórias do mito, que essa iluminação misteriosa ou essa revelação sobrenatural que eles tinham, dizia aos homens quais seriam as decisões que os deuses queriam. Olha só, isso não cabia mais na política. Não era o que os deuses queriam agora, era o que as pessoas queriam. Era que essas pessoas que antes haviam juntado lá nesse surgimento da vida urbana, agora se dava da demanda da ideia da invenção da política e tinha demanda dessas pessoas na sociedade. Então não cabia mais essa ideia da iluminação divina pela deusa Mnemosine, não cabia mais isso agora. Agora era racional, as pessoas precisavam saber falar, precisavam entender o problema e resolver e solucionar e demandar isso dentro da política que era estabelecida nas polis. Bom, aqui a gente vai começar então com os primeiros filósofos. Então, essas praticamente foram as causas que contribuíram para o surgimento, então, da evidência da filosofia, ok? Então, a gente vai ter os primeiros filósofos. Olha só, esses primeiros filósofos vão surgir no final do século VII, início do ano
século VI antes de Cristo, e esses primeiros filósofos foram chamados de filósofos pré-socráticos. Mas por que filósofos pré-socráticos? Bom, o pré ali já indica que eram antes do Sócrates, tá? Mas o que o Sócrates tem a ver com essa história desses primeiros filósofos ser chamados pré-socráticos? Lembrando que, a princípio, a priori, eles não eram chamados de filósofos pré-socráticos, até porque não existia o Sócrates, né? Eles nem sabiam dizer se o Sócrates viria ou não, obviamente, não tinham bola de cristal. Os mitos não lhes contaram isso, né? E o que acontece? O Sócrates, ele é considerado o marco da filosofia. Não comparando ele com Jesus Cristo, mas já comparando para a ideia de entendimento, a gente tem aqui, por exemplo, datas aqui, ó. Nós temos final do século VII e início do século V antes de Cristo. Olha só, Cristo está aqui, porque ele foi um marco. Então, existe um mundo antes de Cristo e um mundo depois de Cristo, né? No caso da filosofia, o marco da filosofia é o Sócrates, tá? Então, existiu os filósofos antes dele e os filósofos depois dele. O marco da filosofia é o filósofo chamado Sócrates. A gente vai comentar depois sobre ele. Não vou poder me aprofundar muito, obviamente, nenhum deles, senão a gente vai ficar a perder muito tempo. Não perder, né? Mas gastar muito tempo para poder falar sobre esses filósofos e a gente, infelizmente, não tem esse tempo disponível. Bom, interessante o seguinte, é que esses primeiros filósofos, chamados então de filósofos pré-socráticos, para se desvincularem da ideia do mito, eles começaram a produzir pensamentos a partir de uma coisa mais simples que existia. O mito não podia contar a verdade que os primeiros filósofos queriam. Eles então usaram o quê? Uma ferramenta extremamente interessante e importante, que é a natureza. Além de serem chamados filósofos pré-socráticos, eles também têm a conotação de filósofos da natureza, filósofos da physis ou filósofos cosmológicos. Tá? Você vai encontrar todas essas terminologias relacionadas a esses primeiros filósofos. Filósofos pré-socráticos, filósofos da natureza, filósofos da physis e filósofos cosmológicos. Bom, dentro do período da filosofia, nós vamos constatar que esses primeiros filósofos se utilizaram praticamente dos elementos naturais, aquilo que a natureza poderia oferecer para poder construir a sua base de pensamento a partir daqui. Uma coisa muito interessante também desses primeiros filósofos é que cada um deles construiu uma arqué. O que seria arqué? Arqué se escreve A-R-C-H-E, com acento no E, no final. Então, escreve-se arché, mas se pronuncia arqué. O que seria o arqué? O arqué seria, então, a matéria primeira, da qual se derivam todas as outras coisas, e que dessa arqué, todas as outras coisas foram criadas a partir delas. Ok? A gente vai comentar depois para vocês entenderem. Esses primeiros filósofos acabaram produzindo muita coisa, mas acabaram errando muito, mas também acertaram bastante. Porque eles foram praticamente os primeiros pensadores que fomentaram o conhecimento a respeito do mundo, a respeito das coisas, conhecimento racional, e eles vão falar praticamente sobre as causas do mundo, sobre a questão das transformações que a natureza tinha, e alguns deles vão acertar, e a gente vai ver, por exemplo, que mesmo alguns deles, tratando de assuntos que eram extremamente equivocados, tirou-se proveito desse equívoco que eles cometeram. Então, na verdade, a gente poderia tirar um resumo sobre os filósofos pré-socráticos de que esses caras produziram muita filosofia, produziram muito pensamento e muita coisa interessante a gente pode absorver ainda sobre o que esses caras produziram de conteúdo filosófico. Bom, seguindo aqui, os filósofos pré-socráticos, eles se concentraram em 4 grandes escolas daquela época. A gente vai ter a escola jônica, que foi a primeira, de onde vem Tales de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Anaximandro de Mileto. A gente vai ter a segunda escola, que era a escola itálica, que a gente vai ter o Pitágoras, que praticamente é um dos mais importantes nomes da filosofia pré-socrática. A gente vai ter o Filolao de Crotona também, que pertencia a essa escola. Não coloquei o nome de todos, é só para vocês se situarem. E a gente vai ter, por exemplo, a escola eleata, que a gente vai ter o Parmênides de Eleia e o Zenão de Eleia. O Parmênides produziu um dos maiores pensamentos também do período pré-socrático, e o Zenão falou uma das maiores bobagens do período pré-socrático, mas mesmo assim teve aproveito em alguma coisa que o Zenão ele falou.
E a quarta escola, que é chamada de escola da pluralidade, vai ter o Empédocles, o Leucipo e o Demócrito. Eu diria, particularmente falando, que talvez o Demócrito ele seja o cara mais importante de todos. Todos tiveram a sua importância, mas se fosse considerar um nome dos filósofos pré-socráticos, eu particularmente ficaria com o Demócrito de Abdera, porque ele praticamente produziu um dos conhecimentos mais importantes de todos os tempos. A gente vai comentar sobre ele depois. Então, praticamente, essas aí são as 4 primeiras escolas filosóficas que existiram no início. Eu coloquei um mapinha aqui da época, só para vocês se situarem aqui. Então, olha só, a gente vai ter aqui a escola jônica, que a gente vai ter o primeiro filósofo da humanidade, que foi o Tales, que foi no ano 625 ao ano 556. Nós vamos ter o Heráclito, que é um cara extremamente importante na filosofia, inclusive atrelado com o Parmênides. Eles vão produzir um conhecimento que vão influenciar o Platão e que a gente vai discutir até hoje, praticamente, a filosofia que os dois produziram. E eram opostos entre si. Um pensava de um jeito, o outro pensava de maneira completamente oposta, o Parmênides e o Heráclito. Então, mas aqui na escola jônica tem o Heráclito, o Tales, o Anaximandro e o Anaxímenes, praticamente aqui nessa escola jônica. Bom, a segunda escola, que é a escola itálica, a gente vai ter aqui o Pitágoras, né, que morava na cidade de Samos, que ficava aqui, que foi praticamente, inclusive o nome da filosofia, como eu disse lá no início, foi dado pelo Pitágoras. Ele é um cara extremamente importante dentro desse contexto da filosofia dos filósofos pré-socráticos. A terceira escola, que é a chamada de escola eleata, a gente vai ter o Parmênides e o Zenão aqui de Eleia, tá? O nome Eleata vem exatamente pelo nome da cidade onde eles moravam, que fica hoje na Itália, praticamente ali, quase na costa da Itália, ok? E a última escola, que era chamada de escola da pluralidade, por que pluralidade? Porque pegava áreas diferentes, né? Você tem aqui, por exemplo, Agrigento, você tem aqui Abdera, de onde veio o Demócrito e o Leucipo. A gente tem aqui embaixo o Empédocles, que era da cidade de Agrigento, por isso, então, era chamada então, de escola da pluralidade. Então, a gente tem aqui, mapeando aqui, praticamente, onde ficava essas escolas lá no início, quando teve início a filosofia, ok? Bom, seguindo aqui, a gente vai falar literalmente agora sobre os primeiros filósofos. Bom, o primeiro filósofo da humanidade foi o Tales de Mileto. Ele foi o primeiro cara a produzir conhecimento racional a partir da ideia da filosofia. Nem tinha um nome ainda de filosofia, tá? Então, na verdade, ele foi o primeiro cara que teve coragem de pensar fora da caixinha do mito. O que ele propõe? Ele vai dizer que a sua arqué, lembre-se da arqué, o que é arqué? Arqué é a matéria primeira, da qual se derivam todas as outras coisas. E o Tales vai dizer que o arquê dele seria a água. Eu confesso que, a princípio, eu fiquei um pouco decepcionado quando eu comecei a estudar filosofia, porque eu esperava que o Tales ele produzisse uma frase que fosse uma frase de efeito, de expressão, que ficaria guardada para sempre, que poderia mudar o mundo, né? E a frase de efeito do Tales é essa: tudo é água. Somente isso. Aí eu falei, puxa vida, mas não é possível que o primeiro cara, o primeiro filósofo da humanidade, o cara vai pensar para dizer que tudo é água. Só que é o seguinte, a frase realmente ela não é boa, mas ela tem uma profundidade incrível. Se você pensar, o Tales morava de frente para o mar Egeu e ele percebia que praticamente toda a sua fonte de proteína, de comida, vinha da água. Ele percebeu que os peixes não vivem sem água, os animais não vivem sem água, de que as plantas, os vegetais também não sobrevivem sem água. Nós, seres humanos, não sobrevivemos sem água. Então, ele pegou um elemento da natureza, lembrando que todos eles irão trabalhar elementos da natureza, o Tales, que foi o primeiro, pegou o elemento água para ser a sua arqué. E, através da sua arqué, ele construiu os seus pensamentos. Olha só, o Tales não sabia, mas praticamente 70% do nosso corpo é constituído de líquido. O que a NASA procura no espaço? Água. Porque onde há água, praticamente há vestígio de que houve vida, né? A NASA procura nos outros planetas vestígio de água. Se existiu um dia água lá, pode ser que tenha existido vida lá em algum momento. E a água não serve só para a nossa sobrevivência.
Nós utilizamos água para cozinhar, utilizamos água para nos higienizar, utilizamos água para poder lavar roupa, para poder fazer a nossa comida. Então, assim, o Tales, quando disse a frase dele tão simplória, né, que tudo era água, essa frase dele tinha uma grandiosidade incrível ao provar que, de fato, a água é um elemento essencial da vida humana. Então, ele parte do princípio mais simples. Então, ele não começou de maneira complexa, né? Você vê que ele, como primeiro filósofo, propõe a ideia da água como o primeiro fundamento, e daí para frente os outros filósofos foram desenvolvendo os outros elementos da natureza para poder disseminar a sua ideia de filosofia. Então, a frase dele vai colocar que Deus é aquela inteligência que tudo faz da água. A água é o princípio de todas as coisas. Ao equívoco, eu falei que praticamente todos eles se equivocaram em alguma coisa. O Tales vai dizer que a Terra flutua sobre a água. Era a ideia que se tinha naquele momento, né? De que existia água, de que a porção seca estava exatamente em cima da água e flutuava sobre ela. É um equívoco, a gente sabe, mas eles têm o direito de errar porque eles foram os primeiros filósofos que produziram esses primeiros pensamentos e eles têm todo o direito, né? Tiveram todo o direito de errar por produzir esses pensamentos, que mesmo no erro vocês vão ver que no final acaba dando tudo certo. Bom, a gente tem um outro cara chamado Anaxímenes de Mileto, que era também da mesma cidade de Mileto. Só um detalhe sobre os filósofos aqui, pessoal. Vou voltar aqui o slide. É o seguinte, está vendo ali Tales de Mileto? E agora tem o Anaxímenes de Mileto. Para quem não sabe, achar que eles são irmãos. Tem o mesmo sobrenome. Na verdade, não existia sobrenome naquela época, só existia um nome. O segundo que aparece aqui, como se fosse o nosso sobrenome hoje, é a identificação da localidade de onde ele morava. Então, quando a gente fala, por exemplo, Tales de Mileto, o nome dele era Tales e ele morava na cidade de Mileto. Então, naqueles vilarejos daquela época da Grécia, por exemplo, não existia dois nomes iguais no mesmo vilarejo, não podia. Era uma lei, né, que se tinha naquele momento. Então, lá em Mileto, naquela época, só existia o Tales, não existia mais ninguém. Então, quando ele ia se apresentar para alguém, quem é você? Eu sou o Tales de Mileto. Então, a pessoa sabia que ele era da cidade de Mileto. No caso aqui, o Anaxímenes, ele era também da cidade de Mileto, não era parente do Tales, mas era, inclusive, veio depois, né? Ele era ali da mesma cidade em que o Tales, o primeiro filósofo da filosofia. Bom, e o arquê do Anaxímenes era a ideia do ar, que ele vai dizer que o ar é o princípio básico de todas as coisas. Sem ar nós não vivemos, sem ar nós não respiramos, o ser humano depende de ar, os seres precisam de ar, as plantas precisam e algumas até produzem a ideia do oxigênio. Bom, então é o seguinte, ele através disso vai criar um contexto erroneamente, equivocadamente, dizendo que, na verdade, a nossa alma também parte a partir da ideia do ar. Inclusive ele dizia, o Anaxímenes, que se você espirrasse muito forte, a sua alma poderia sair do seu corpo. Era um contexto daquele momento, o conhecimento que eles tinham assim, e isso foi levado a sério naquele momento. As pessoas achavam que, de fato, a nossa alma era o ar que nós tínhamos. Inclusive, a expressão ar em grego significa pneuma. Por exemplo, o pneu que tem de moto, bicicleta, carro, vem tirado do termo pneuma do grego. Quando você fala, por exemplo, que você está com problema de respiração, você vai procurar um pneumatologista, vem também do nome de ar do grego. Ok? Então, esse princípio aí que o Anaxímenes colocou, de que o ar seria o princípio básico praticamente de todas as coisas. Bom, apesar de ter errado em dizer que a nossa alma ela é ar, ele também acertou quando ele foi o primeiro cara que afirmou que a Lua não tinha luz própria, ela recebia praticamente o brilho do Sol. Ou seja, ninguém sabe como, por quê, como ele chegou a essa conclusão para poder afirmar que a Lua não possuía luz própria. Então a gente sabe hoje que a Lua é um satélite da Terra, que de fato a Lua não possui brilho algum, e que quando nós a vemos à noite, por exemplo, isso está relacionado com o reflexo do Sol, que é refletido até nós, então nós vemos o brilho da Lua, mas ela não possui brilho próprio. Isso foi dito pela primeira vez por esse filósofo chamado Anaxímenes. Bom, a gente vai ter aqui um outro filósofo bem interessante, que é o Pitágoras de Samos, né? Morava na cidade de Samos. O Pitágoras, ele foi extremamente importante porque ele acabou dando, primeiramente, um nome à filosofia, juntou o filo e a sofia, se transformou em filosofia, e ele também fez o seguinte, a arquê do Pitágoras era os números. Ele propôs, na verdade, que o mundo
segundo ele, possuía uma ideia de uma harmonia, e que essa harmonia ela poderia ser expressa de forma matemática, pelos números. Tá? E ele vai dizer que praticamente todos os fenômenos que a gente encontra na Terra podem se expressar como uma soma, como ideia de divisão, subtração e multiplicação. Ok? Outra coisa interessante do Pitágoras, baseado dentro desse contexto dele, que o mundo pode ser expresso de maneira matemática, a gente pode fazer algumas conclusões interessantes na nossa modernidade, baseado naquilo que o Pitágoras ele produziu. O Pitágoras vai dizer que se a matemática, os números, é aquilo que é mais importante, quando você vai abrir uma conta bancária, por exemplo, qual que é a primeira coisa que eles te pedem? O número do seu documento, do seu CPF, não é isso? Para o governo federal, o nosso CPF, por exemplo, é praticamente aquilo que nos identifica. Na faculdade, por exemplo, o seu número de matrícula é o número que vai identificar você como aluno da faculdade. Então, o Pitágoras não estava errado quando ele vai dizer que o mundo pode ser expresso de maneira matemática, através dos números. E isso é um fato. Outra coisa também interessante, antes de passar para outra coisa do Pitágoras, é dizer o seguinte. Eu estava lendo uma palestra muito interessante de ufologia e física, e nessa palestra o palestrante estava dizendo o seguinte, que se houver possibilidade mesmo de existir vida fora da Terra, e eles chegarem aqui, ou nós irmos até eles, e a gente tentar se comunicar, a única comunicação viável seria por código binário, ou seja, por números. É só assim que vai ser possível a ideia da comunicação. E isso envolve a ideia universal da matemática e dos números, qual o Pitágoras, então, ele desenvolveu. Inclusive, a matemática, tal qual nós a utilizamos hoje, é praticamente uma invenção do Pitágoras. Ele que deixou a matemática tão complexa e interessante como é a invenção desse filósofo chamado Pitágoras. Uma outra contribuição também muito importante do Pitágoras é a contribuição de que ele acabou matematizando a música. Existia a música antes do Pitágoras, lógico que desde sempre existiu a ideia da música, só que isso não era teorizado. Você utilizava a música apenas na prática, você cantava, dançava, tocava. O que o Pitágoras fez? O Pitágoras inventou o pentagrama, que é a partitura musical, e ele matematizou. Essa partitura foi um pouco melhorada depois, mas o Pitágoras conseguiu, olha que invenção incrível, universalizar a música. Porque se você pegar uma partitura musical no Brasil, no Japão, na África, no Canadá, seja onde for, em qualquer continente, país do continente que você for, ela é universal, ela é a mesma. Não existe partitura diferente da outra, é uma leitura universal, que foi invenção do senhor Pitágoras, o grande filósofo aí dos filósofos pré-socráticos, na minha opinião. Ok? Bom, antes de falar aqui, eu não coloquei no slide, eu queria comentar sobre o Demócrito, que eu disse que talvez é o filósofo, na minha opinião, mais importante de todos os filósofos pré-socráticos. O Demócrito, ele é considerado, e o Lecipo também, que era o seu amigo, era considerado filósofo chamado de filósofos atomistas. O que seriam filósofos atomistas? O arquê do Demócrito foi os átomos. O que seriam os átomos? Os átomos, segundo o Demócrito, seria a menor partícula que existia e que essa partícula não poderia ser subdividida. Esse foi o erro do Demócrito, né? Mas que não foi tão erro assim. Então é o seguinte, ele vai dizer que tudo que existe, tudo que é matéria, é formado por átomos. Né? Então, quando você olha, por exemplo, para essa tela, isso aqui é um átomo. Quando você olha para mim, é um átomo. Você olha para esse passador, é um átomo. Você olha para o tecido, relógio, celular, tudo que existe é átomo. Isso foi a ideia do Demócrito, de Abdera. E o Demócrito também vai dizer que interessante essa ideia do átomo, que como que eu consigo distinguir um ser humano do outro? Porque a junção do átomo em cada um, ela é diferente do outro, mas tudo é átomo. É sensacional essa ideia do Demócrito. Então talvez seja a maior descoberta. Inclusive, a descoberta do Demócrito, que foi por volta do ano 400 a.C., mais ou menos, só foi provada no ano de 1894, se não me falha a memória, que eles conseguiram de fato provar cientificamente que os átomos de fato existem, como o Demócrito disse lá no início. O que o Demócrito errou? O Demócrito errou quando disse que o átomo era indivisível, era tão pequeno que era indivisível. A ciência mostra que o átomo era divisível entre elétrons, prótons e nêutrons, ok? Praticamente essa é a divisão do átomo. Foi a única coisa que o Demócrito errou. Você se lembra também que eu comentei sobre a ideia do Zenão? Vou voltar o slide aqui só um minutinho, naquele mapa.
para falar sobre o Zenão, acho que ele está aqui, Zenão da cidade de Eleia. Olha só, esse cara, o Zenão, ele criou uma ideia muito legal, só que não verdadeira, mas uma ideia que fomentou vários pensamentos naquela época. Ele criou a ideia do não movimento. Ele disse que, na verdade, o movimento não existia, que o movimento era uma ilusão da nossa mente e de que a gente praticamente nunca se movimenta. E quando faz, isso é produto da nossa imaginação. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu vou me deslocar até o outro lado, por exemplo. Segundo o Zenão, quando eu estou fazendo isso aqui, eu não estou me movimentando. Na verdade, eu continuo ainda do outro lado e a imaginação, fruto da minha mente, me conduziu até aqui, mas na verdade eu continuo lá. Olha que interessante isso. Aí ele vai dizer o seguinte, se eu me deslocar do ponto A até o ponto B, eu jamais vou conseguir chegar, porque existem milhões e bilhões e trilhões de partículas até eu chegar lá que eu não vou conseguir atingir. Inclusive ele vai citar dois exemplos, que se você colocar a tartaruga na frente do Aquiles, que era o soldado mais ágil da mitologia grega, está vendo, associando filosofia com sociologia novamente, o Aquiles não queria alcançar a tartaruga, mesmo ele sendo mais rápido que ela, porque não existia a ideia do movimento. Se você pegasse uma flecha e atirasse, a flecha nunca iria acertar o alvo, porque não existe o movimento. E as pessoas não tinham conhecimento, ficaram pensando sobre aquela teoria do Zenão. E isso foi discutido entre eles, né? Criaram outras formas de pensamento, e por causa desse equívoco do Zenão, hoje nós temos a física, que foi criada exatamente a partir dessa ideia maluca do Zenão, que contribuiu para criar-se a matéria que a gente estuda na escola chamada física, né? Bem interessante, mesmo, como eu disse anteriormente, mesmo no erro, você acaba tendo coisas interessantes que você pode subtrair desses filósofos pré-socráticos. Bom, vamos seguir aqui no slide. A gente vai falar agora sobre um grupo de filósofos chamado de sofistas. Quem foi os sofistas? Olha só que legal essa ideia dos sofistas. Bom, lembre-se que quando foi feita a ideia da polis, veio a ideia da política, criou-se as ágoras e as pessoas precisavam demandar na ágora as suas demandas dentro da polis no contexto político. O que aconteceu? Quando eles tinham que fazer isso, tinham que deliberar, tinham que opinar, eles votavam nessas ágoras sobre as coisas que eram necessárias, foi necessário então criar uma nova educação. O grego já trabalhava duas coisas que ele considerava como sendo primordial. Quais eram? Mente e corpo. Eles tinham que trabalhar isso. Então, se você pegar, por exemplo, a figura do Sócrates, né, que não tem foto, não tinha foto naquela época, mas a figura desenhada do Sócrates, do Platão, vocês vão ver que todos eles eram fortes, eram musculosos, porque se trabalhava essa ideia do corpo e da mente. Você não podia trabalhar só a mente, você tinha que trabalhar as duas coisas para você ser um ser humano perfeito. Então, naquele momento, eles tinham uma educação muito básica. Exigiu-se, então, daí para frente, que viesse uma nova educação. Entrou a figura dos caras chamados sofistas. Quem foram eles, de fato? Os sofistas foram os primeiros professores da humanidade que cobravam para fazer esse ofício. Tá? Eles começaram a cobrar por isso, né? Tinha a educação normal, e a gente poderia até dizer que a primeira faculdade do mundo foi criada pelos sofistas. Então as pessoas estudavam o que até onde conseguiam estudar, e daí para frente, que seria o ensino superior, era com os sofistas. Eles começavam então a cobrar para poder ensinar. Para ensinar o quê? As pessoas a falarem, eles ensinavam a técnica da retórica e da oratória, tá? E nesse contexto aí, com essa necessidade, surgiu então a figura desses camaradas filósofos chamados então de sofistas. Bom, a gente tem três grandes nomes dos sofistas que ficaram na história. O primeiro dele foi o Protágoras, que inclusive, vou dizer para vocês, ele mudou o rumo da filosofia naquela época, que lembre-se que os filósofos eram todos filósofos da natureza, chamados cosmológicos. Ele vai fazer a passagem do período cosmológico para o período chamado de antropológico, tá? Foi por causa do Protágoras. A gente vai ter o Isócrates e vai ter o Górgias, também, que foram extremamente importantes. A gente vai comentar sobre o Isócrates, nem tanto, mas sobre o Protágoras e o Górgias, e nós vamos falar sobre eles. Bom, além de serem os sofistas os primeiros professores da humanidade, eles também foram os primeiros advogados da humanidade.
eles começaram a pegar demandas das pessoas. Por exemplo, quando uma pessoa tinha uma demanda judicial, que discutir leis, não existia a pessoa para representar, não tinha, era representação direta. A própria pessoa tinha que ir lá e se defender perante a lei. O que eles faziam? Começaram a fazer. Como eles sabiam que muitos deles não tinham habilidade para lidar com a retórica, com a oratória, eles contratavam os sofistas para defendê-los. E o nome sofista é engraçado, que a palavra sofisma, que é de onde vem o nome do sofista, significa meia-verdade. Mas, de fato, existe meia-verdade? Ou a verdade é só ela inteira ou tem uma fatia dessa verdade? O sofisma é isso, é uma meia-verdade. Por exemplo, o que seria um sofisma? Quando você diz, por exemplo, para alguém que você vai vir até a faculdade. Quando chega aqui na porta da faculdade, tem uma coisa mais interessante para fazer, você vai assistir, por exemplo, o jogo de um time de futebol, né? Aí você vem até a faculdade, chega, só que você não vai entrar para a aula. Você vai assistir o jogo, aí depois te pergunta, você foi à faculdade? Fui. Mas, na verdade, você veio até a porta, mas você não entrou na faculdade. Mas também você não falou uma mentira completa, que você veio até a porta, mas não entrou. Isso é um sofisma, entende? Isso pode ser considerado um sofisma. Bom, então os sofistas defendiam essas pessoas nem sempre usando a verdade. Por isso que o Sócrates não gostava dos sofistas. O Protágoras, que eu vou dizer que talvez foi o maior influenciador dos sofistas, ele vai dizer que não existe verdade absoluta, que toda verdade ela é relativa, depende do ponto de vista. Então, por exemplo, você tinha duas pessoas com demandas judiciais que uma dessas pessoas havia, por exemplo, invadido o terreno de outra pessoa e estava morando lá, por exemplo. Né? Aí essa pessoa que tinha invadido estava toda errada. O que ela fazia? Ela sabia que ia perder, contratava um sofista. O sofista dizia para ela assim, olha, vamos fazer o seguinte, você está errado, você invadiu a propriedade, só que você vai, no dia da audiência, você vai com a sua pior roupa, escolhe uma roupa bem suja, rasgada, vai descalço, arruma umas crianças emprestadas lá e leva lá no tribunal que eu vou te defender. No dia lá da audiência, né, o cara falava lá, realmente é minha, ele invadiu a minha propriedade foi invadida e eu sou dono, tenho documentos que posso comprovar que a propriedade me pertence. Olha que interessante. Aí o sofista entrava para defender o invasor. Dizia o seguinte, de fato, ele invadiu a propriedade, mas existe uma coisa interessante, que olha para ele sequer tem um sapato para colocar nos pés. Olha a roupa que ele está vestindo, a roupa dele é rasgada, ele não tem recurso financeiro. Aí chamava os meninos, né, que ele havia arrumado emprestado. Falava, tá vendo esse tanto de criança que está aqui? São filhos dele. Você acha justo que o outro aí, com tantas propriedades, que nem precisa dessa propriedade, estava lá abandonada, por isso que ele invadiu? Você acha que é justo essas 7 crianças, 10 crianças que estão aqui, que são filhos dele, você acha justo que essas crianças morem na rua? E depois essas crianças vão crescer na rua, se tornarão mendigos, irão trazer problema para a sociedade? Não é muito mais fácil ele doar essa parte do terreno lá para ele ficar lá com essas crianças? Então, eles eram bons oradores, por isso são considerados os primeiros advogados da humanidade também, porque eles sabiam conversar, eles sabiam discutir nas ágoras lá pelas demandas judiciais. Então, os sofistas foram extremamente importantes dentro desse início da filosofia. Bom, aqui está a imagem que a única imagem que a gente tem do Protágoras, nem sabe se é assim, mas é a imagem que a gente tem. E o seguinte, olha só, os filósofos pré-socráticos todos iriam trabalhar a ideia da natureza. Né? Lembra-se que nós falamos que eles eram chamados de filósofos da natureza, filósofos da physis, né? E o Protágoras, quando entra, ele vai mudar o curso da filosofia. Ele vai dizer o seguinte, olha, essa frase mudou o curso da filosofia. O homem é a medida de todas as coisas. Daí para frente, deixou-se de lado a ideia da investigação da natureza na filosofia e quem passou a ser o investigado? O ser humano. Então, abandonou-se a investigação que se fazia anteriormente da natureza e começa-se, então, um outro período da filosofia chamado antropológico, que dura até os dias de hoje. Né? A filosofia hoje ela é toda antropológica, ela não é mais cosmológica, ela é antropológica. Por quê? O que está em evidência na discussão filosófica é o ser humano. E foi esse cara aqui, o Protágoras, filósofo, que mudou esse curso, quando ele propõe que o homem é a medida de todas as coisas. Se eu consigo descobrir quem é o ser humano, as outras coisas todas serão mais fáceis. Porque a complexidade disso tudo aqui é o ser humano, é ele quem está em evidência, e não a natureza em si. Então, mudou-se o campo de investigação
para o campo antropológico por causa do Protágoras. E aquela outra coisa que eu falei sobre a questão da subjetividade daquilo que é verdade, quando ele vai propor, por exemplo, que não existe nenhuma verdade que ela seja totalmente absoluta, de que a verdade em si ela é relativa, ela pode ser relativizada, depende do ponto de vista. Tem até uma imagem interessante na internet que tem um bonequinho de um lado, um bonequinho do outro e tem um 6 aqui no meio. Porém, o que está daqui está vendo 6 e o que está do lado de cá está vendo um 9. Qual deles que está certo? Os dois estão certos. Porque cada um tem um ponto de vista diferente do outro. E do seu ponto de vista, cada um está vendo um número diferente do outro. Por isso que o Protágoras vai dizer que não existe, de fato, uma verdade absoluta. Essa verdade pode ser relativizada dependendo do ponto de vista, dependendo da cultura, dependendo da religião. Então, N fatores aí podem contribuir para essa relatividade aí da verdade. O Sócrates não. O Sócrates vai dizer que a verdade ela é una e ela é imutável. Por isso que o Sócrates não conseguia aderir a essa filosofia dos sofistas, porque ele não concordava com elas, ok? Outra coisa também que o Protágoras vai propor é uma ideia meio ateísta, de que aquela ligação que o povo tinha com o mito, com os deuses da mitologia, Zeus, Hades, o Poseidon, ele vai propor que, na verdade, as pessoas não poderiam levar muito a sério essa ideia dos deuses. Inclusive, ele foi perseguido na sua época por causa disso, de dizer que os deuses, na verdade, não tinham muita significação na vida da existência humana. Um pensamento meio ateu, né, que na época não foi muito bem aceito, mas ele era um cara extremamente inteligente. E por fim aqui, para a gente encerrar, a gente vai ter aqui a ideia da pessoa do Górgias. Quem foi o Górgias? O Górgias, ele foi o maior professor da época de oratória e retórica que já existiu. O Górgias era tão bom com a habilidade de falar que ele vai dizer o seguinte: ele se tornou embaixador da cidade de Atenas, para representar a cidade de Atenas, porque ele falava muito bem, né? Ele viajou praticamente o mundo todo conhecido daquela época, viajou para todos os lados, e as pessoas ficavam extasiadas de ver a habilidade que o Górgias possuía. Ninguém era como ele, né? A história vai contar isso. E ele é extremamente criativo com as palavras, habilidoso demais, e ele vai dizer o seguinte: as pessoas diziam dele que ele conseguia pegar uma mentira e convencer as pessoas a acreditar que aquilo era uma verdade, e ele pegava uma verdade e transformava a verdade em mentira, dada a sua habilidade que ele tinha para falar. Ele era incrível. E uma coisa interessante que ele mesmo vai dizer é o seguinte, que a arte da persuasão, que no caso seria oratória e retórica, seria praticamente aquela que ultrapassaria todas as outras, e é de muito a melhor, pois ela faz de todas as coisas suas escravas por submissão espontânea e não por violência. Ou seja, quando você convence uma pessoa através das suas palavras sem usar a violência, ela é muito melhor do que a violência. As pessoas se sentirão convencidas pela convicção e não pela violência em si. Só lembrando uma coisa negativa, que o Górgias obviamente não tem culpa nenhuma disso, que o Hitler utilizou dos conceitos do Górgias para fazer os seus discursos. A história conta que o Hitler, por exemplo, pegava o seu discurso, ele ia para a frente de um espelho e, enquanto ele não conseguia convencer a si próprio, ele não passava o seu discurso para frente, porque ele dizia o seguinte: olha, se eu conseguir convencer a mim mesmo, eu consigo convencer qualquer outra pessoa, porque ele era um cara extremamente cético, né? Então, se eu conseguir convencer a mim mesmo, eu consigo convencer qualquer pessoa. E isso era uma técnica do Górgias. E ele utilizou dessa técnica do Górgias para fazer coisa errada, obviamente, que o nazismo não é uma história legal que a gente tem na nossa humanidade. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Praticamente, então, esse é o início, o final aqui da filosofia chamada pré-socrática, tá? Daqui para frente, a gente vai entrar na filosofia chamada filosofia clássica. O que é filosofia clássica? Que a gente vai ter os três grandes da filosofia, que é o Sócrates, o seu discípulo, o Platão, e o discípulo do Platão, que foi o Aristóteles. Lembrando que, dos três, o Sócrates é considerado o marco da filosofia, o Platão foi o cara praticamente mais envolvente da filosofia, não que seja o melhor, mas o cara mais envolvente. Tudo que a gente vai falar de filosofia vem à mente a ideia do Platão, né? O Platão,
cara que deixou a sua marca na história da filosofia e, na minha opinião, o maior deles, que é o Aristóteles, que a filosofia do Aristóteles se aproxima muito hoje do nosso mundo moderno. Dos três, praticamente a filosofia que se aproxima do nosso mundo moderno hoje é a filosofia do Aristóteles. E é sobre isso que a gente vai falar na nossa próxima aula. Então, encerramos aqui. Espero que você tenha entendido a composição desse início da filosofia, o surgimento da filosofia, aquilo que permitiu que a filosofia, então, pudesse existir, pudesse chegar até os dias de hoje, e esses primeiros filósofos, como foram os pensamentos, lembrando que a gente está fazendo isso de maneira bem panorâmica, porque a filosofia ela é muito extensa e a gente, infelizmente, não tem como ficar entrando em muitos detalhes, muitos outros pensadores, muitos outros teóricos da filosofia, porque senão a gente acaba ficando agarrado nisso e a gente não tem tanto tempo assim para poder falar sobre. Ok? Um grande abraço a todos, obrigado.